Louis Pasteur nasceu na França em 1822, filho de Jeanne-Étienne Roch e Jean-Joseph Pasteur. Na sua infância, Pasteur não era interessado em atividades escolares. Na educação elementar, ele foi um estudante mediano, demonstrando mais talento para as artes plásticas. Aos 18 anos, ele obteve seu diploma de bacharel em artes e, aos 20, o bacharelado em ciências. Estimulado pelo incentivo de seus mentores, ele empreendeu estudos rigorosos para compensar suas deficiências acadêmicas, a fim de se preparar para a Escola Normal Superior de Paris, onde viria obter seu mestrado em 1845, aos 25 anos. Na sequência, Pasteur obteve um diploma avançado em ciências físicas e, mais tarde, seu doutorado em ciências, em 1847. No ano seguinte, o jovem Pasteur assumiu o cargo de professor de química na Universidade de Estrasburgo. Pouco tempo depois, ele se casou com Mère Louvain, filha do reitor da universidade. O casal teve 5 filhos, mas apenas 2 sobreviveram à infância. Nessa época, Pasteur realizou a sua primeira grande descoberta, detectando a existência da assimetria molecular, um fundamento da estereoquímica. E seus estudos o convenceram de que esta assimetria era uma das características fundamentais da matéria viva. Em 1854, aos 31 anos, Pasteur deixou Estrasburgo para se tornar reitor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lille, uma posição muito importante para um jovem cientista. Lá, ele se fascinou com o problema da fermentação. Em 1858 e nos anos seguintes, Pasteur publicou os resultados do intenso trabalho de pesquisa que realizou em Lille, estabelecendo que a fermentação é um processo que envolve a ação de leveduras vivas. O fermento vivo converte o açúcar em álcool. Já aos 34 anos, Pasteur voltou à Escola Normal de Paris como diretor de estudos científicos. Nenhum laboratório estava disponível para ele e o governo disse que não havia dinheiro para financiar qualquer pesquisa. Determinado a continuar seu trabalho, Pasteur pagou pessoalmente pela conversão de parte do espaço do sótão da escola em um laboratório e financiou seu próprio trabalho de pesquisa lá. Naquela época, muitos cientistas continuavam a acreditar que formas de vida simples eram geradas espontaneamente, apesar de que vários cientistas, como Theodor Schwann, já tivessem mostrado que micróbios não podiam simplesmente aparecer do nada em lagos sujos ou carne em decomposição. Em 1860, a Academia Francesa anunciou um prêmio de 2.500 francos para quem fornecesse provas experimentais convincentes a favor ou contra a geração espontânea de vida. Pasteur recebeu o prêmio em 1862, ao mostrar que nenhum micróbio crescia em soluções nutritivas previamente esterilizadas por aquecimento, concluindo que tais micróbios são de fato oriundos do ar circundante. Esse trabalho forneceu então a evidência que finalmente convenceu o mundo científico de que os micróbios não podiam ser gerados espontaneamente. O trabalho de Pasteur sobre o processo de fermentação e sobre a geração espontânea, aliados à sua descoberta de que a pasteurização poderia evitar que os alimentos estragassem, o levaram à conclusão de que as doenças são causadas por germes. Com isso, ele recomendou o uso de filtração, exposição ao calor ou exposição a produtos químicos como meios de remoção de germes. Joseph Lister leu o trabalho de Pasteur em 1867 e implementou métodos antissépticos em processos cirúrgicos. Essas inovações reduziram drasticamente as infecções e mortes após as operações. Em 1865, mudando o foco da sua pesquisa, Pasteur ajudou a salvar a indústria da seda. Ele provou que micróbios estavam atacando ovos de bichos da seda saudáveis, causando uma doença desconhecida, e que a doença seria eliminada se os micróbios fossem eliminados. Ele acabou desenvolvendo um método para evitar sua contaminação, e logo foi usado por produtores de seda em todo o mundo. Nessa época, aos 45 anos, a forte carga de trabalho já onerava sua saúde, e nesse ano ele sofreu um derrame. E embora a doença tenha lhe deixado parcialmente paralisado, em 1868, Pasteur foi nomeado professor de Química na Sorbonne e continuou sua pesquisa. Pasteur descobriu métodos de proteger as pessoas contra 2 doenças mortais, a antraz e a raiva. Ele concebeu meios de produzir formas enfraquecidas do antraz e dos micróbios da raiva e as usou para vacinar as pessoas. Quando injetadas nas pessoas, as vacinas de Pasteur ativaram seu sistema imunológico de forma tão potente que foram capazes de superar as formas mais mortais da doença. O sucesso da vacina de Pasteur
trouxe-lhe fama imediata. Isso deu início a uma campanha internacional de arrecadação de fundos para construir o Instituto Pasteur em Paris, inaugurado no final de 1888. Após o 70º aniversário, a saúde de Pasteur continuou a deteriorar. Sua paralisia piorou e ele morreu em 1895, aos 73 anos. As contribuições de Pasteur para a ciência, tecnologia e medicina são quase sem precedentes. Ele doou sua vida à ciência e suas contribuições à humanidade o imortalizaram como um dos maiores cientistas de todos os tempos.